Bem-vindo ao podcast Spice Fortuna, feito com Willy Rex, Eude e Álvaro, 3 criadores de conteúdo famosos. Hoje somos o podcast de negócios em espanhol mais visto do mundo. Olha, na verdade o nosso podcast foi criado para falar de negócios, para falar de empresas, para falar de economia. Sou o único que fala um pouco de política quando possível, mas quero dizer que estou censurado. Meus sócios no podcast não me deixam falar sobre isso. Olha, sócios, o que está acontecendo? O que está acontecendo com os sócios? Você disse. Mark, você afirmou que política está muito ligada a negócios e empreendedorismo? Com certeza, muitos grandes empresários cresceram atuando no setor público. Para mim, isso não é ser empresário, mas sim um funcionário externo. Se o Estado concede todos os contratos de segurança a uma empresa, isso é terceirização do serviço público, não empresa privada, na minha opinião. Até que ponto uma mulher é livre ou não é livre quando ela se cobre dos pés à cabeça e se cobre completamente? É um tema que não abordamos, mas ela toma essa decisão livremente ou não? Não é. Boa noite a todos e bem-vindos a mais um episódio de A Fábrica. Hoje temos outro ilustre andorrano, Mark Urgel, Chief Executive Officer do Grupo Avast. Como você está, Mark? E aí, Jota, como você está? Tudo ótimo? Olha, todo mundo me recomendou não vir ao seu podcast, cara. Não sei o que diabos você faz, cara. Mas não sei lá, cara. A gente tenta não ter papas na língua. Tá com medo, hein? Eu mesmo tenho medo, muitas vezes, de publicar coisas que eu mesmo publico. Eu tenho. É um bom sinal. Não é ruim, porque realmente eu gostaria de poder dizer mais coisas e muitas vezes eu fico com vontade. E por quê? O que é que te dá medo? Me conta as consequências. Tem consequências. Ainda não sou empresário bem-sucedido o bastante para não depender dos meus canais no YouTube, então temo que sejam derrubados. Claro, o Victor, o Wall Street Wolverine, tem sua conta no Instagram constantemente derrubada pela Meta. É absurdo o nível de censura que existe, cara. É um absurdo, cara. Mas, acima de tudo, o problema do Instagram é que o Instagram funciona como um megafone. Beleza. É uma plataforma na qual você alcança muita gente e serve para vender. Exemplo, o Madrid Economic Forum, me colocando no lugar do Victor Andorra Economic Forum RAX. Te xingam tanto que você fica impressionado, mas claro, se tirarem o YouTube é um meio, acho que é 60% da minha renda hoje em dia, se tirarem o YouTube de mim. Literalmente, eu teria que demitir o Buru aqui, teria que fazer tudo, então eu não saberia como. Bom, na verdade eu saberia, porque sempre diante de uma situação difícil, o lado de sobrevivência aparece, e a gente sabe lidar com isso. Mas seria um grande golpe, isso sim me dá medo. Meu companheiro Euge já pensa nisso há tempos. O segredo é controlar seu público. Por exemplo, o Telegram e os e-mails do seu público são essenciais, pois permitem contato direto sem intermediários que possam censurar você. Não, nesse caso o Telegram é bem aberto, mas YouTube, Instagram e Facebook fazem isso quando querem. E você fica de fora? Ou dizem, agora você tem que me pagar e você precisava pagar ao YouTube para ter o quê? Já aconteceu algum caso assim? Bem, é uma estratégia muito típica. Por exemplo, o Google já fez isso. O Google te deu gratuitamente um serviço de e-mail, por exemplo, e de repente, do nada, passou a monetizar. Eles te tornam dependente desse serviço. E quando você já está dependente, eles cobram e você não tem outra opção a não ser pagar. Depender de terceiros ou de uma única plataforma é um grande risco para o seu negócio. A qual, além de tudo, não está sob o seu controle. A qualquer momento eles podem fazer o que quiserem. E você automaticamente está fora e... Não pode ir até a porta e bater para o Sr. Meta, devolva a minha conta. Não adianta mandar burofax, é preciso um procedimento. Eles demoram a responder e ninguém te compensa nesse tempo. Eu conversava isso com o Victor, cara, e não acho que seja a meta dos Estados Unidos. Na meta dos Estados Unidos, eles estão permitindo uma quantidade de absurdos. Que bom. Que até chega pra mim o algoritmo de lá. Sim, sim. Você pira? É Espanha. É aqui. Sim, claro. É aqui. Não duraria uma conta com as coisas. Por exemplo, Candle and Showings na Espanha. Não, seria impossível, totalmente bom. Vivemos forte censura, porém direcionada a apenas um dos lados. Resumindo, o lado direito está ferrado, ou talvez nem exista mais direita, já que direita e esquerda estão confusos. É muito forçado, né? Mas quero dizer tudo. O que são ideias liberais, o que são ideias, por exemplo, anti-imigração, que existem posturas anti-imigração, estão super censuradas, enquanto todas as ideias contrárias não só não são censuradas, como também são subsidiadas. Eu sempre digo que você, como criador de conteúdo, pode estar ao lado do poder ou contra o poder. Se você está ao lado do poder, é facílimo. Até te pagam subsídios, te dão facilidades, te dão divulgação. Mas se você estiver contra o poder, eles te censuram. 0. Contratação pública é impossível. Contra o poder, é difícil avançar. É difícil, cara. Será que percebemos isso?
Quando você olha para os programas que eles têm aqui no pod do microfone Podimo, aí você pensa, caramba, essas pessoas recebem financiamento, aparecem na lista Forbes, mas não têm a audiência de programas como este, Red Pill, X-Cancel ou Worldcast. Curiosamente, a Podimo nos patrocinou, mas acho que não chegamos a colocar Podimo, se não me engano. Depois, ao verem o público, nos descartaram dizendo: vocês não são o perfil. Não para que o público fique sabendo. Também sou Chief Executive Officer do Grupo Avast. Tem o podcast Spice Fortuna, que faço com Willy Rex, Eude e Álvaro, 3 conhecidos criadores de conteúdo. E atualmente somos o podcast de negócios em espanhol mais importante do mundo em número de visualizações. Portanto, literalmente e de fato, quando eu estava no Prime, eu era o 3º podcast mais ouvido da Espanha em visualizações totais. Reconheço que é um pouco trapaceiro, pois o Worldcast tinha bem mais números que eu em conteúdo longo. Mas nos shorts eu chegava a 1 milhão. 2 milhões. Eu tinha 25 milhões de visualizações mensais. Claro. Só estavam acima de mim Jordi Wild, Spice e Fortuna. Foi quando os conheci e pensei em conferir também. Vamos ver. Na verdade, nosso podcast foi criado para falar de negócios, para falar de empresas, para falar de economia. Eu sou o único que fala um pouco de política, quando pode, né? Mas venho dizer aqui que estou censurado, meus sócios no podcast não me deixam falar de política. Cara, vamos ver. Vamos ver. E quem são? O que acontece com os sócios? Me censuraram, falei que vinha com você, disseram cuidado e respondi, tranquilo, sem problema. Mas não ouvem. Tenho que mandar aqui um abraço para o pessoal da Spice, que eu de certa forma também senti isso. Por isso deixei ser censurado. Quer dizer, eu entendo que é um podcast de negócios e economia, embora a política esteja muito ligada a negócios e economia. Demais? Demais. Entendo que nosso público prefere temas como marketing, empresas, negócios e investimentos em vez de política. Mas às vezes, especialmente com todas as desculpas que Pedro Sanches me dá, ele me dá muitos motivos para falar de política. É que acusaram o irmão dele, a esposa dele, o Ábalos, o Zerdan, agora disseram que a caravana do irmão estava na Moncloa. São coisas loucas. Não quero falar de política, mas eles me forçam ou ameaçam a atirar no Charlie Care. Cara, é que a gente tem que falar de política. Totalmente, cara. Vou te dizer isso a favor dos seus parceiros. Tenho que dizer que eu tenho que lidar com uma série de circunstâncias que são muito adversas. Cara, Não me censurem e acreditem, audiência, eu faço isso. Por exemplo, mesmo com 3 pessoas buscando patrocínio para mim, não consigo patrocinadores e no fim eles desistem. Ainda não houve essa virada na Espanha como nos Estados Unidos da América. Chegará um momento em que alguma marca vai dizer, caramba, me interessa porque o público desse garoto é gente que quer empreender, é um público que quer prosperar, é um público que quer ser alguém na vida. No fim, esse é o tipo de pessoa que pode comprar de você, mas na Espanha as marcas têm muito medo. Cara, então eu entendo a Spice Fortuna que diga, cara, eu fico de um lado assim um pouco mais equilibrado e não lido com os problemas que o desgraçado do Jota tem que lidar. Também te digo, os 4 da Spice é nosso negócio secundário, pois todos temos um principal. Eu me atreveria a dizer que a vida está resolvida, e no final, se me patrocinarem bem, beleza, e se não, tanto faz então. Mais do que censura ou, entre aspas, falar menos de política se deve mais à audiência. Não queremos que o público entre polarizado ou que comece a falar de Pedro Sanches ou de coisas mais banais da política. Gostamos de falar de negócios. Sobre patrocinadores, já vivi muito isso. Também sou coorganizador do Fórum Econômico de Andorra e de Madrid com Victor, e percebemos que patrocinadores ficam receosos. Em Andorra temos o Morabank e entidades fortes, pois não falamos tanto de política. No Fórum Econômico de Madrid, só a Bit2Me teve coragem de ser patrocinadora principal, o resto não. Você bate na porta de um Banco Santander e eles dizem que não vão patrocinar algo onde se vai falar de imigração e política. Vai que me associam com Depende, né? Então, claro, essa associação de marca. Ao falar de política e polarizar, entenda o diretor de marketing do Santander ou da empresa. Se ele disser que não quer estar aqui, eu entendo e respeito e acho que é consequência de falar. No fim, se você não fala claro, fica em cima do muro e perde a audiência. Você fez antes uma reflexão na qual eu quero aprofundar um pouco mais. Você disse, Mark, que a política está extremamente ligada aos negócios e ao empreendedorismo. Absolutamente, absolutamente. Desenvolva esse pensamento para mim. Acho que é o que Pablo Iglesias chamava de capitalismo de compadres. E concordo. Não existem muitos grandes empresários que viveram e cresceram às custas do setor público? Para mim, isso não é ser empresário, e sim um funcionário externo, por assim dizer.
Se o Estado concede todos os contratos de segurança a uma empresa, isso é terceirização do serviço público, não empresa privada. Na minha opinião, não. Então eu acho que tudo isso levou a isso. Como empresário, é preciso manter boa relação com o setor público para obter contratos e sobreviver. E então o setor público acaba financiando, acaba pagando, por assim dizer, a conta do setor privado. E isso, para mim, é um sintoma de que o setor público e a política estão muito próximos do setor privado, e isso é perigoso. É perigosíssimo. E além disso, as pessoas não percebem que todas as políticas de esquerda, todas as políticas de aumento, os impostos sobre grandes fortunas ou sobre empresários e outros, beneficiam única e exclusivamente os empresários com contatos dentro do governo e as grandes multinacionais que pagam mais impostos. Eles não ligam, literalmente, e o pequeno empresário, sim, você sufoca até o ponto de talvez ter que fechar. O que você faz é monopolizar o negócio e o mercado naqueles que você quer e tenta destruir. É que a regulamentação e a carga tributária prejudicam principalmente o pequeno empresário e o autônomo. O grande empresário tem proteção, filiais, estruturas e formas de pagar menos. O pequeno não. Então, cada vez que criam e fazem uma nova regra, fazem um novo regulamento, fazem uma nova lei, quem se ferra de verdade é o pequeno. Acho curioso, especialmente com um governo socialista, que tudo pareça favorecer os grandes, não os pequenos. E para mim, o que é realmente muito importante é que o setor público, o governo, no final das contas, está tomando decisões constantemente para fortalecer sua posição. Ou seja, todas as leis que são criadas melhoram a posição do governo em todo caso, mas nunca a do cidadão. E eu não vejo, não entendo como as pessoas não percebem isso. Sabe o que acontece? Que as pessoas, ao serem dependentes, um grande número delas do Estado, quando o governo, ou melhor, o Estado se fortalece, elas sentem que estão se fortalecendo também? Então, é muito complicado acabar com essa matriz mental que grande parte da sociedade espanhola tem. Até que essa rede de clientelismo comece a passar um pouco de dificuldade, como aconteceu na Argentina. Se o YouTube dissesse pra você que, pra poder fazer este programa, você teria que colocar aqui uma placa do YouTube pra fazer propaganda pra eles, você faria isso? É uma pergunta muito boa. Eu teria que pensar sobre isso. Se não cortarem o seu canal? Sim, eu faria, claro. Claro, porque você depende do YouTube, né? Exatamente. Neste canal, não tanto na Red Pill. Isso realmente me irritaria muito. Se você depende do Estado e o Estado manda você dançar como um macaco, o que você vai fazer? Vai dançar como um macaco? Exatamente. A grande dependência da população em relação ao governo serve para controlar a população. E esse é o objetivo, te tornar mais dependente para te tornar mais controlável. Para mim, claramente essa é a jogada, mas essa é a jogada que vem acontecendo desde tempos imemoriais. Inicialmente com a religião e agora com os dogmas políticos, como o wokismo. E tudo isso... Em Andorra, marca essa questão do wokismo ainda não chegou, certo? Bom, em Andorra, no final das contas, somos um país muito pequeno, somos 89 mil habitantes, estamos lá nos Pirineus, entre a França e a Espanha. Portanto, integrados à Europa, não fazemos parte da União Europeia, mas estamos na Europa. E nossos copríncipes são o bispo de Lascaux e o presidente da República Francesa. Portanto, a influência europeia em Andorra é muito forte. Então, embora Andorra, pelo seu tipo de população, que é mais tradicional, essa coisa do wokismo ainda está um pouco distante para nós. Aos poucos, por efeito de contágio, praticamente vai se impregnando. Em Andorra, há um partido socialista e algo similar ao Podemos, que está, aos poucos, ganhando força. Recentemente, saiu a notícia de que o Estado pagaria mudanças de sexo por mudança de gênero. Ou seja, isso é recente em Andorra, um país cujo bispo de Lascaux é copríncipe. É estranho, em um país não se pode abortar, mas pode mudar de sexo. Mas claro, pouco a pouco, pela sua localização, pela sua política externa, tudo o que chega à Europa vai te afetando. Então, agora há um debate muito interessante em Andorra de, ei, a gente se integra mais à Europa ou não? Percebo que a população é contra, mas o governo é a favor. E o que eu digo é, me pareceria uma boa ideia ou sim se a Europa fosse de outra forma. Mas como eu não gosto da Europa do jeito que está atualmente, acho que tudo o que se aproxima dessa Europa é ruim, a Europa está na retaguarda do mundo, a Europa em 10, 15 anos vai ser um museu para que as pessoas venham passar férias. E seremos os melhores tirando chopp e os melhores fazendo batatas bravas, os melhores. Vamos fazer quem vem. Virão chineses, americanos e talvez pessoas mais do norte da Europa, mas somos absolutamente o destino turístico, temos praia e garçons. Porque a Espanha não está inovando em nada. E aí você também inclui a França, a Alemanha, inclui toda a Europa ou especialmente a Espanha? Bom, eu acho que a sorte da Espanha é que ela tem praia. Isso é um fator diferencial. Mas a França é a mesma coisa. A França, acho que é igual à Itália, né?
A menos que Meloni mude as coisas, não. Mas acho que vamos ficar como aquela região geográfica que em tempos passados foi incrivelmente próspera. Acho que vamos acabar assim. Sim, e é uma pena. Você apoia a União Europeia? Só uma pergunta, Mark. Desculpa? Antes de entrar nesse assunto, você nasceu em Andorra? Você é andorrano? Não, nasci em Barcelona. Ok, por que você repetiu somos várias vezes? É que já faz 13 anos minha vida adulta foi majoritariamente em Andorra. Eu me sinto como mais um de lá. Mesmo não tendo passaporte, porque não sou nacional, mas eu me sinto como mais um de lá. E eu luto para que esse território vá bem, porque tenho um carinho especial, porque é o país que me viu crescer, me viu prosperar, e graças ao qual, em parte, estou onde estou. E a gente tem que ser sempre grato, né? Quantos anos você tem? Tenho 35 e estou em Andorra desde os 22. Você está lá desde os 22, né? Você está bem conservado. Achei que fosse da minha idade. Esse é o frio de Andorra que conserva bem? Sobre o que você disse, não. A postura de Andorra diante da União Europeia, para mim, é clara. Enquanto a Europa for assim, eu não me aproximaria. Essa é minha opinião. Ao que você se refere com o que é, desenvolve isso pra mim? O que é tudo isso que você não gosta na Europa? Quer dizer, a União Europeia, no começo foi criada como algo bom. Aliás, vamos voltar um pouco, né? Primeira Guerra Mundial, a Grande Guerra, Segunda Guerra Mundial, devastação, destruição e morte. Não, as guerras são ruins porque as pessoas morrem e as populações morrem. São ruins. Depende da pessoa, quero deixar claro. Claro, para a população em geral, quero dizer. Mas talvez sejam boas pra quem as provoca. Aqui é por isso que você não vem aqui, às vezes. Não é por isso que te recomendaram não vir aqui. Não. Eu tenho certeza de que para quem vende armas a guerra é boa. E para as empresas que fabricam tanques a guerra é boa. E pra quem as financia também. Sim, mas para a população em geral, que é meu foco, é ruim. Viemos de uma grande controvérsia entre a Alemanha e outros países, e decide-se criar, em primeiro lugar, uma organização para nos unirmos a nível comercial e econômico, que muita gente chama de capitalismo. A economia é a melhor forma de evitar guerras, porque se você consegue estabelecer comércio entre vários países, o incentivo para destruir esse comércio, que seria criar uma guerra, é contrário. Então, o que a União Europeia faz em um primeiro momento e depois se consolida como União Europeia posteriormente é tentar evitar que haja guerras, conflitos na Europa, e esse objetivo me parece muito bom. Criamos laços comerciais, viramos amigos, todos lucram, a população tem melhores serviços e produtos mais baratos, todos ganham. Até aqui tudo bem. Qual é o problema? A União Europeia pode unir países e evitar guerras, o que é positivo. Permite que grandes lobbies influenciem territórios ainda maiores. Imagine que você é uma farmacêutica, certo? Antes você tinha que ir de país em país, subornando ou, convencendo, certo? Pessoas com poder de decisão para facilitar a entrada do seu produto, certo? Agora você só precisa convencer um que está em Bruxelas e se chama Wonderland. Se Wonderland disser que está ok, todo o resto está resolvido. Então, também é uma forma de pressão para os lobbies muito mais simples. Então, a parte dos lobbies eu não gosto. A parte burocrática eu não gosto. Ou seja, ter milhares e milhares de funcionários públicos europeus ganhando uma grana às nossas custas me parece jogar dinheiro fora. Eu estive em Bruxelas. Eu vi isso em primeira mão, tenho amigos que estiveram em Bruxelas trabalhando e sei como é. Ou seja, lá só há burocratas lidando com papéis, fazendo relatórios sem efeito e defendendo mais o partido do que a União Europeia. Gastar o dinheiro de quem trabalha cedo todo dia para abrir o comércio nisso me parece vergonhoso. Parece que já há políticos demais na Espanha. Como se ainda por cima a gente acrescentasse a camada supranacional europeia, então essa parte burocrática europeia. Eu não gosto. Adoro a ideia inicial, mas acabou mudando, não é? O que você acha da desindustrialização da Espanha ao entrar na União Europeia? Porque as pessoas vão reclamar de Francisco Franco, não obrigado, mas com Franco nós tínhamos uma indústria muito forte. Sim, mas a comparação é péssima. Quer dizer, são momentos diferentes do mundo. Sim. Por quê? Antes a gente tinha uma indústria melhor e uma vez que entramos na União Europeia, quando começa a transição, toda essa indústria vai para o saco. Não estou aqui como advogado do diabo. Dizendo, enorme. Franco, eu beijo seus ovos? Mas olhando em perspectiva, percebo que tínhamos uma indústria muito mais forte do que temos hoje em dia. Podemos falar dos anos 80 com Franco já fora e uma indústria forte, mas isso terminou nos anos 90 principalmente. Mas não é tanto a União Europeia em si, e sim mais o livre mercado. Não, você sabe que sou liberal e isso faz sentido pra mim, com ressalvas. Claro, no momento em que o mundo se globaliza, o que chamam de globalização, você é capaz de produzir na China e trazer pra cá rapidinho, certo?
Então, o que faz mais sentido do que uma pessoa na Espanha estar costurando camisetas de futebol? Certo que recebe um salário digno e tem direito a uma moradia digna, certo? Ou que alguém na China ou no Sudeste Asiático costure por um preço muito mais baixo para o consumidor, que o custo de produção seja mais barato é bom. Com isso, se você especializa cada país de acordo com suas características para produzir uma coisa, certo? Você consegue fazer com que o mercado seja muito mais eficiente e que o consumidor, que você possa comprar uma camiseta por 10 euros na Zara ou na Mango. E isso é bom, porque se toda a produção têxtil fosse na Catalunha ou na Espanha, a camiseta sairia muito mais cara para você. Por uma questão de custos, tudo bem então que uma empresa mude sua indústria para um país onde os custos sejam menores? Me parece certo, pois há outro fator. Nesse país eram pobres e passavam fome. Graças a esse movimento, nesse país eles não são mais pobres nem morrem de fome. Assim, o pobre deixa a pobreza. O consumidor do país ocidental também se beneficia ao pagar um preço mais baixo pelo produto. Essa é a teoria, e ela está certa. A teoria está certa? Claro. Agora vem a prática. O que eu dizia, né? Então, na Espanha, o que temos que fazer é nos dedicar a setores de alto valor agregado. Certo. Garçom, hoteleiro, ou seja, claro, no final a ideia era que aqui desenvolvêssemos microchips e que fizéssemos tecnologia de ponta. Mas no fim, veja o que há na Espanha. O que temos agora é uma indústria baseada em serviços e em serviços de uma qualidade, na minha opinião. Não é low cost, mas também não é high class, por assim dizer. Então, claro, você diz, então você se livrou da indústria, ficou dependente do exterior, mas além disso não fez o que tinha que fazer. A ideia era boa, mas a execução não foi. Obrigado. Eu sei, tenho minhas reservas sobre o livre mercado. Por isso estou animado para este podcast. Beleza. Mas a ideia é que eu acredito em... O livre mercado. Desde que estejamos em um contexto semelhante, Certo. não podemos. Por exemplo, para mim, Donald Trump não defende o livre mercado e não quer competir em igualdade com a China, o que considero bom. Não é que, senhores, não estou dizendo que sou fã de Donald Trump, mas neste caso concreto acho que ele está certo. Não é? Mas permita-me um detalhe. Um presidente de um governo não vem aqui para implementar o livre mercado, vem aqui para defender a sua população. Na Espanha isso não é claro, pois nos perdemos com o wokismo e afins. Claro. Aqui na Espanha, isso é comum com Pedro Sánchez no governo. Donald Trump não defende livre mercado nem intervencionismo, e sim o que considera melhor para a sua população. Nesse ponto respeito, mas posso discordar das medidas dele. Mas vamos falar do caso da China. Vamos falar como se fosse europeu e não espanhol, algo que eu faço, uma clara distinção entre espanhol e europeu. Somos a Espanha, a França é a França e a Alemanha é a Alemanha. Não gosto de sermos vistos como um conjunto e não acho bom para ninguém, mas isso é outro assunto. Como europeu, temos a maior indústria automobilística do mundo, basicamente Mercedes, Audi, os alemães. Concretamente, certo? Mas os chineses colocam uma tarifa gigantesca para que os chineses possam dirigir Mercedes. Correto? E por outro lado, o livre mercado diz que nós, livre mercado, eles podem colocar aqui seus produtos sem nenhum tipo de tarifa. Claro. Não é justo, assim como a comparação que você fez antes. Por isso, eles têm uma mão de obra extremamente mais barata. Então, seus produtos são mais fáceis de adquirir para o consumidor e para todo mundo. Isso também não é justo. Não é um mercado livre sem condições semelhantes. Se não. O mercado está manipulado. E não, também não acredito no livre mercado da Bolsa de Valores da City, de Londres ou de Wall Street. Porque no fim, se fosse realmente livre mercado, ele se regularia sozinho. Sem uma mão oculta manipulando tudo, não teria ocorrido o vazamento Nancy Pelosi dizendo coloca o dinheiro aqui. Faça isso porque algumas pessoas podem desequilibrar mercados e causar a falência de milhões em segundos, enquanto poucos lucram muito. Sim, mas isso, em segundo lugar, é corrupção e é crime. O que acontece é que sim, é crime, claro. Não. Eu sei que é crime. Mas é crime. Outra questão é provar e processar a pessoa. As leis, em teoria, nos protegem, mas na prática não funcionam. Sobre o primeiro ponto, entendo. É como propor uma luta de boxe com as mãos amarradas nas costas. E sim, Literalmente. somos liberais, mas não idiotas. Não somos indiferentes. Permitir a entrada do produto chinês na Europa é positivo para nós, consumidores e usuários. Bom, mas o que acontece se eu me guiar pelo preço? E dados os salários de merda que existem neste país? Eu entendo e respeito que as pessoas se guiem pelo preço. Na hora de comprar um veículo, sempre é preciso ter um mínimo de padrão de qualidade e segurança, não é? Você compra um Mercedes, BMW ou um carro chinês. Carro chinês?
Até aí tudo bem, porque você está dando ao seu cidadão o direito de comprar um carro muito barato e todo mundo fica feliz. Mas o que acontece? Isso é a visão micro, mas olhando pelo macro, Se você não compra Mercedes, BMW ou Volkswagen, o que acontece? Com as fábricas fechando, as pessoas e você perdem o emprego. Então todas as pessoas que vão ficar pobres de novo porque não têm emprego vão ter que comprar o quê? Um carro chinês. Se é que conseguem comprar um carro? Então, claro, é difícil abrir as fronteiras e deixar um produto entrar, porque a consequência disso é que você fica sem empregos. Então, o que diria um liberal como eu nessa circunstância? Não, porque o problema aqui é que a sua mão de obra na indústria automobilística na Europa não precisa se dedicar à indústria automobilística. Ela deve focar em algo que os chineses não conseguem fazer e tenha mais valor agregado. Qual é o problema? Antes os chineses costuravam bolas e camisetas, certo? e agora também agregam valor. Agora eles fazem um carro elétrico com qualidade parecida à da Tesla, certo? Eles quase conseguem colocar um foguete em órbita, como Elon Musk. Claro, existe a teoria de que os chineses fazem o que querem, mas com baixo valor agregado. Essa teoria mudou, e a conclusão é que os chineses estão nos ultrapassando pela esquerda. É claríssimo e é um fato. O que é verdade aqui é que nos destacamos por ter mais regulamentação do que eles, somos muito mais bonzinhos do que eles. Nós colocamos Não se esqueça de uma coisa muito importante: a questão dos tampões. colocamos o plástico para evitar que o tampão caia. Então aí a gente ganha e estaremos lá. Perdemos com essa coisa do tampão, hein? Quando morrermos, vamos chegar ao céu e vão nos dizer: vocês são os melhores, parabéns. É assim? Então, o problema que você tem é que existem países como a China que te ultrapassam pela esquerda. Mas estou falando da China, de Singapura, de Hong Kong. Então esses países vão como um míssil, porque eles não estão perdendo tempo com bobagens, eles estão focados no que realmente importa. Livre mercado sim, mas com restrições. Se limitar demais, não. Por exemplo, Juan Ramón Rayo, o liberal mais purista, diria que não deve haver restrição, certo? Sim, na verdade, esse é um dos pontos em que eu não concordo com João Ramon e pelo que eu entendo. Olha, eu o respeito muito, aprendi muito com ele. Se eu não ouvi mais de 20 horas do conteúdo dele, então não ouvi nada. Mas um dia ele disse que o liberalismo também, o liberalismo como ele entende... Me corrijam se eu estiver errado, talvez eu esteja confundindo com outro liberal, mas tenho quase certeza de que é o Juan Ramón, que as fronteiras também não são liberais. Certo? Vamos ver. Aí já falei, ei, por aí, né? Gravamos um podcast juntos há meses. Juan Ramon Raio é uma referência para mim e o apoio no Patreon desde antes da Covid. Ou seja, eu adoro. Mas é verdade que as ideias da escola austríaca, as ideias liberais, quando você as implementa na realidade, há coisas que precisam ser revistas. E uma delas, na minha opinião, mas eu também entendo ele, é a abertura de fronteiras. Ou seja, isso é uma loucura absoluta. Por quê? Porque o livre mercado não leva em conta que essas pessoas que entram no país, que todo mundo entraria legalmente se não houvesse fronteiras, claro, essas pessoas, em primeiro lugar, para os trabalhadores é ruim, porque todo trabalhador espanhol que tenha uma qualificação média ou baixa vai perder o emprego. Quem vem de fora aceita trabalhar por menos. 100%. Se você acabar com o salário mínimo, como Juan Ramon Raio faria como liberal, e permitir a entrada de muita gente, imigrantes vão ocupar todos os empregos de média e baixa qualificação. Assim, todo espanhol sem alta qualificação é excluído, o que empobrece a população. Então, quando vejo que a esquerda, e volto a generalizar, é pró-imigração, eu não entendo. Por que empresários gostam da imigração de mão de obra barata? Ou seja, Deveria ser o contrário, deveria ser a direita permitindo a entrada da imigração e a esquerda se opondo, mas de forma paradigmática acontece o contrário. Eu não entendo. acho que a direita atua mais em questões sociais, de identidade, cultura e rejeita a islamização, porque a direita costuma ter mais afinidade com as tradições, com as raízes, o que eu acho bom, e a esquerda, eu acho que eles são simplesmente inimigos de tudo que é bom. Então, eles no final do dia, olha, e a direita também, de certo modo, mas porra, no final do dia, evidentemente eu não sou do Vox. Mas já deixo claro, Jota, ou seja, se você me perguntar. Na quinta série, escrevi uma redação na escola e lembro perfeitamente disso. Acho que o mundo não deveria ter fronteiras, pois pertence a todos. E eu acho que deveríamos ajudar todo mundo, independentemente de onde venha, e deveríamos acolher todo mundo. E eu escrevi isso na quinta série e tirei uma nota muito boa em redação. Tirou alguma foto? E tal. Foi um 10. Não coloquei, por quê? E hoje, com 35 anos, os caras acreditando? Ou seja, se você me perguntar, você quer que pessoas morram em Gaza ou na África? Não, eu gostaria que não, que pudéssemos ajudar todos e até mesmo acolhê-los aqui e dar o que precisarem.
Como humano, empatizo com outros humanos e animais. Quer dizer, imagina, mas isso é uma mentalidade infantil, woke e de não entender como o mundo funciona. Eu gostaria de poder fazer isso, mas a realidade é que, se você, como você, deixar entrar 20 milhões de imigrantes na Espanha, você vai ter um problema de moradia. Primeiro, não há onde colocá-los, e segundo, isso empobrecerá a população. Você precisa decidir a quem deve lealdade, ao mundo ou ao seu país. Defender o mundo é permitir a entrada de todos, mas defender o país é evitar isso para não cometer suicídio. Então tudo depende de quem você defende, de quem você está ao lado. Qual é o seu objetivo? Se quer proteger o mundo todo, então deixe todos entrarem. O quê? A questão é que a pátria, a nação, o país são conceitos fascistas para muita gente. Hoje em dia, defender o seu país é extrema-direita, é literalmente assim, e zelar pelos interesses da sua população, até mesmo daqueles que te atacam, é visto como algo negativo, algo nocivo. Eu, em solidário, até aceito isso pela minha forma de ver o mundo. Aprendi que primeiro protegemos a família, depois o povo, depois os compatriotas, e só após todos estarem seguros, os demais. Mas se pensar que primeiro você tem que proteger sua família e seus entes queridos é ser de extrema direita, então eu sou de extrema direita. Mas é que eu não acredito nisso. No fim do dia, já conversei sobre isso com o Vitor há bastante tempo. As etiquetas que nos colocam não devem nos afetar e podem ser usadas como remendo. Não sei se você viu meu vídeo em que eu digo sou de extrema direita ou sou machista. Estou fazendo uma série em que eu digo tudo de ruim que vocês dizem que eu sou. Então vamos fazer uma série dizendo por que eu sou isso, porque eu defendo isso. Sou de extrema direita, então vamos dizer sou de extrema direita porque defendo as fronteiras. Sou de extrema direita porque defendo minha cultura. Sou tradições. Sou machista porque acredito que homens e mulheres não somos iguais. Sou machista porque gosto de pagar o jantar para a mulher. Então, essas etiquetas deveríamos assumi-las totalmente como nossas? Sim. Sou de extrema direita, machista, sou o que você quiser, porque no fim não vou te convencer. Se pensar nas coisas que menciono nesses vídeos significa ser isso? Eu sou e também é muito importante. Concordo 100% com o que você diz, mas também é muito importante explicar para as pessoas para que elas entendam. Você não tem duas opções, ou dá os recursos para o seu avô, que está em um asilo e que está em condições muito ruins, certo? Ou dá-los para um imigrante que acabou de chegar, o imigrante que chega pobre, evidentemente mais pobre do que as pessoas locais. Se pedir ajuda vão dar porque é mais pobre do que as pessoas locais. Ou seja, os auxílios não discriminam por cor de pele, raça, religião, origem, mas sim por pobreza. Por pobreza. Quem chega é ainda mais pobre. Assim, acabam drenando recursos públicos e toda a assistência social vai para eles. Isso é normal, pois ao permitir a entrada deles, que são mais pobres que os locais, a população pobre local vira classe média. Então você ganha 1.000 euros de merda por mês e te dizem que você é classe média. Então, isso é bom ou ruim? A imigração para a classe trabalhadora é terrível para a classe média também. Os únicos que podem se beneficiar são os grandes empresários. Sim, desde que essa imigração não seja conflituosa. Ou seja, a minha forma de ver é, eu como empresário e pessoa, que sim... Não estamos falando nem de criminalidade neste momento. Para mim, que pessoas venham morar na Espanha, que são capazes de trabalhar por um salário menor, é ótimo. Para mim, tanto faz, pois estou em Andorra com meu trabalho. Contrato advogados e funcionários públicos. Ou seja, eu não preciso de mão de obra barata, mas para muitas empresas que venham imigrantes é uma coisa muito boa. Então, eu acho que seria preciso repensar um pouco a quem beneficia, a quem prejudica. Mesmo assim, a imagem ou a ideia acaba mudando na esquerda. Quero te fazer uma pergunta. Abbas, qual o seu modelo de negócio? Fale um pouco sobre o empreendimento. Em que posição você está hoje e quais foram os passos que você seguiu para chegar onde está? Olha, minha história é bem simples e normal. Eu fiz uma faculdade quando terminei o ensino médio, para falar a verdade, nem sei como consegui. Entrei na universidade apesar de ser um estudante muito ruim, passando sempre com a nota mínima. Fiz administração na faculdade porque gostava e queria organizar eventos de música. Veja como tudo mudou desde então. Após estudar, vi que Andorra implementou impostos e poderia ser interessante. Surgiu uma oferta e fui embora. Aos 22 anos, tenho 8 anos de experiência em escritórios de advocacia. Sou especialista em tributação e auxilio empresas e pessoas físicas a reduzirem impostos legalmente. Não vou mentir dizendo que será de graça. Isso é coisa de golpista. Eu ajudo empresas sérias e pessoas a pagarem menos. Começamos a empreender com ABBA há cerca de 5 anos e meio por volta de 2020 e o projeto iniciou muito bem.
Mas houve um ponto de virada, onde Andorra se tornou o destino de muitos empresários, empreendedores e grandes fortunas. Minha empresa é especializada em transferir pessoas da Espanha para outros países. Na verdade, agora transferimos pessoas para Andorra, transferimos pessoas para Dubai, mas transferimos pessoas para qualquer lugar do mundo. Na verdade, temos escritório em Dubai e em Andorra. Então, um dos nossos pontos é o planejamento fiscal internacional, que é transferir pessoas da Espanha para fora, mas também ajudamos grupos espanhóis, grupos andorranos. Na gestão contábil, fiscal e jurídica, contamos com advogados e atuamos em direito corporativo. Comecei sozinho em um coworking. Venho de família humilde. Meu pai é zelador e minha mãe professora infantil. Uma família comum de um bairro humilde de Barcelona. Empreendi sozinho, sem ajuda, padrinho ou capital. Eu com um notebook em um coworking comecei a trabalhar muito duro. E com base em trabalhar muito duro, cheguei até aqui. Essa é a história resumida, não tenho nada de especial. É trabalho duro. Por isso minha história não inspira muito. Porque o que as pessoas querem é ganhar dinheiro fácil. O que as pessoas querem é OnlyFans. Olha, ganhou 1 milhão no OnlyFans, é isso que as pessoas querem, fácil e muito dinheiro. E rápido, minha história é lenta, difícil e com um bom final. Essa é a conclusão. Eu acho que as pessoas que querem o rápido vão ficar só com um gostinho na boca a vida toda. O rápido nunca chega, cara. Tem gente que consegue, mas é exceção. Ou seja, tem gente que excepcionalmente consegue. Eu. O que me preocupa é que vejo garotas hoje em dia, com 17, 18 anos, que estão mais preocupadas em vamos ver se faço um OnlyFans do que em estudar uma faculdade, por exemplo. E isso é um problema. Um problema social, viu? Respeito quem faz OnlyFans, mas eu não faço. Eu não respeito o fato de você fazer OnlyFans. Eu te respeito como pessoa e como ser humano, trato com a dignidade que qualquer ser humano merece. Mas isso, especificamente esse seu lado, não é como se você estivesse se prostituindo online? Em Andorra, várias garotas do OnlyFans gostam de mim. Parem e busquem Cristo. Você já debateu com alguma garota do OnlyFans aqui? Tenho ideias conflitantes e uma contradição importante aqui. Porque como liberal, acho que cada um pode fazer o que quiser. Por isso, venha para o conservadorismo, cara. Mas você pode censurar às vezes. No fim, acho que cada um faz o que quer, beleza? Me preocupa mais que milhares de caras paguem pra uma mulher do que o fato dela fazer isso. Ou seja, o lado da demanda me preocupa mais. Me preocupo com ambos, mas a demanda precisa ser resolvida. Concordo totalmente com você. Claro, existe. Consideramos que, em geral, as pessoas recebem salários ruins. Sim. Você recebe um salário ruim e, em vez de economizar, paga pra conversar com uma mulher no chat. Eu respeito isso também. Respeito o que cada um faz com seu dinheiro, mas acho preocupante socialmente. Mas que uma garota veja que tem um monte de caras punheteiros que querem pagar e diga, me paguem. Pra mim, é uma decisão empresarial brilhante e acho que dentro da liberdade dela, ela pode fazer isso. Não faz mal a ninguém, o que considero bom, principalmente socialmente. Podemos debater? Sim. Em particular também o bom. Algum viciado pode perder dinheiro, mas não é o mesmo. Né, cara? A pornografia gera níveis de dopamina que acabam te tornando um viciado no final das contas. A pornografia. Olha, cara, fui um tarau épico viciado em quase todas as áreas que você imagina. Álcool, maconha, já experimentei de tudo. Beleza. Eu não me importo de admitir. E não houve vício que tenha sido mais difícil pra mim largar de uma vez do que a pornografia. É que tipo, olha só, hein? De passar perrengue. Se o argumento for vício, não sou viciado. Então, corte cigarro, álcool, drogas, corte tudo. O cigarro te pega, olha só, hein? Isso mata no porn. Não, no porn não se faz nenhum tipo de... Não se educa as pessoas sobre o dano que isso causa. E não, se eu estou em casa, me masturbo 3 vezes por dia, isso não tem problema nenhum. Sim, faz sim, meu amigo. E não faz mal apenas para a pessoa que faz papel de atriz, pois poucos conhecem os atores, só uns 2 ou 3. Mas também faz mal para quem consome. Então sim, você faz mal. Ou seja, seu conteúdo faz mal para quem consome e você também se prejudica no processo. Aqui são 2 coisas, não uma só. Eu acho que é preciso informar que o vício não é ruim. Isso precisa ser informado. E eu acho bom que as pessoas tenham essa informação. Se as pessoas veem isso como o tabaco e escolhem consumir, cada um é livre para isso. Sim, me preocupa socialmente e conforme minha ideologia, mas respeito que isso possa ser feito. Ou seja, eu não vejo a proibição disso. Não vejo isso, pois acredito que seria uma afronta à liberdade de alguém. Ou seja, a garota tudo bem que é o caminho fácil e é ruim a longo prazo para a sociedade, mas ela é livre para fazer isso. O problema é que a garota escolha livremente esse caminho.
Eu prefiro que minha filha seja médica do que atriz do OnlyFans, eu prefiro. Mas também te digo, se minha filha me disser, espero que esse dia nunca chegue, mas se ela me disser, olha, eu criei uma conta no OnlyFans e estou fazendo isso, vou ficar chateado, pois não quero que minha filha faça isso, mas só me resta respeitá-la. Ou seja, o ponto é que a moralidade, ou a sua ótica moralista, a moral mudou historicamente. Há 500 anos a moral era outra, e em 200 anos talvez vejamos tudo diferente também. Então impor a sua ideia de moral para todo mundo e restringir a liberdade das pessoas me parece perigoso, porque hoje é isso que me parece que afetaria pouca gente. Certo? Como você proibiria isso? Afetaria muita gente. Como eles vão se virar? E a lontra? Não, mas eu falo mais pela ótica da oferta, pela ótica de quem faz isso. Você não estaria prejudicando um grupo de garotas, principalmente? Cada vez mais? Mas se começarmos a proibir o que entendemos que moralmente é reprovável, cuidado com isso. É esse. Saiba que eu tenho minha guerra interna. Também não tenho uma opinião extremamente clara sobre isso. Ouço a Lupe Batalani e ela me convence. Você conhece a Lupe? Sim. E ela me convence. Ela me mostra que a proibição pode ser útil para censurar atitudes negativas comprovadamente prejudiciais, tanto para quem pratica quanto para quem consome. Mas ao mesmo tempo também entendo, imagina só, que chega um governo que considera moralmente incorreto algo que para mim não é. Então, ele vai, sob o critério dele, cercear a minha liberdade. Então entramos em um conflito que pode acabar sendo delicado. E aí, quer dizer, eu entendo. Eu não tenho uma opinião formada sobre esse tema específico de proibição ou não. Muito formada, porque em alguns momentos eu penso em todos os prós que teria, seriam muitos. Mas o contra pode acontecer. Só o único contra que eu vejo, que é o que acabei de mencionar, poderia ser muito grande. Só que há uma chance de que esse contra se concretize. Já perdemos. O que percebo é que não há uma moral única ou absoluta que todos reconheçam como correta. Evito impor minha moral aos outros. Então, para mim, a restrição de liberdade deve se limitar exclusivamente àquela atividade que uma pessoa faça que prejudique, e não que prejudique. Me sinto prejudicado, mas não prejudico o outro. A liberdade de um termina onde começa a do outro. Sobre o OnlyFans, não consumo nem produzo conteúdo na plataforma em nenhum momento. Mas proibir mesmo, me parece perigoso. Você já refletiu sobre que a minha liberdade termina onde começa a do outro? O que você acha sobre o aborto? Olha, esse é um tema bastante polêmico. Na verdade, Você está na fábrica, amigo, aqui a gente gosta desses temas. Eu estava falando sobre esse assunto em um podcast, fora do podcast, na verdade, no Ad3, você conhece? Sim, são incríveis. Pessoas ótimas. Saí de lá encantado, quase não os conhecia. Quando me chamaram para o podcast, assisti alguns episódios muito bons. Eles têm uma visão muito conservadora e muito católica da vida. Não, claro, o que eu vejo? Eu vejo que o aborto, por um lado, existe o direito da mulher de fazer com seu corpo o que ela considerar, ou seja, é o meu corpo. Eu decido, não é aquele negócio de nós parimos, nós decidimos. Essa história levanta a questão: o que é o feto ou o óvulo fecundado? Não, claro. Se você considera o óvulo fecundado um ser humano, sou contra o aborto. Se você entende que esse óvulo fecundado ainda não é um ser humano, ainda não é uma pessoa, eu poderia entender e compartilho o direito ao aborto. Então estou nesse ponto e é um tema que eu não tenho especialmente desenvolvido, mas é um problema, porque se você entende que o óvulo fecundado é um ser humano, o aborto é um assassinato. Então eu entendo a postura de... É contra. E a ciência entende o 98, não há nenhuma prova empírica que demonstre que isso não é um ser humano. Ou seja... Posso te dizer o que sei, tá? Ainda não tenho uma opinião totalmente formada e sigo evoluindo. Sei que aborto não é anticoncepcional, disso tenho certeza. E é assim que ele é usado. Muitas vezes, e eu acho isso errado, certo? Mas, por exemplo, um caso, tá? Se um homem estupra uma mulher e ela engravida, acredito que ela deve poder abortar. Tenho certeza absoluta disso. Você não vai ter um filho com o rosto de quem te estuprou, concorda comigo? Não é... Você acha que se um homem estupra uma mulher, ela deve ter o filho? Uma senhora geralmente não pode engravidar, diferente de uma mulher jovem de 35 anos. Senhora, a partir dos 18, certo? Quer dizer, você... 2 erros não corrigem uma situação. O que isso significa? Que independente. Imagina se eu te digo que ele é esse, um ser humano. Não, aham. Imagina que ele é fruto de um estupro. Sim. Você saberia distinguir? Não, claro que não, mas a mãe dele saberia. A mãe dele saberia. E ele? Nada, tranquilo. Ele me olhou com uma cara de... O ponto que eu quero fazer é o seguinte.
Não me parece que, quando se fala de aborto, seja o mais conveniente falar desse caso concreto. Acho que representam 0,05% ou menos. Ou menos, até menos ainda. Mas é difícil uma mulher engravidar em um estupro. Mas eu diria que tirar a vida, matar esse ser humano pelos crimes do pai não é a solução. É que, por exemplo, se a mãe tiver o filho e depois o matar porque é fruto de um estupro, eu acharia errado. Quer dizer, me entende, né? Exato, mas aí voltamos ao tema filosófico, moral e científico de é uma vida humana ou não. Se é uma vida humana, você volta a repensar o fato de como ela foi concebida. Isso não me dá nem tira o direito de matar. É que é muito complexo. Outro caso é que eu era como você nesse aspecto, mas evoluí para ser mais conservador. Se um exame mostrar que o feto tem um problema grave e a criança sofrerá, o que você acha? Minha avó era uma dessas mulheres, disseram a ela que sim, com as ferramentas da época. Bem diferentes? E minha avó ficou bem. Claro. Vejo apenas um caso em que matar o feto é permitido e vou te explicar qual. Se a vida da mãe está em perigo, em risco, aí sim deve se priorizar e que a mãe decida 100%, porque aí já é uma questão de... Nunca se deve exigir de você atos heróicos. Ou seja, Não se deve arriscar a própria vida por outra pessoa, embora exista o dever de não omitir socorro. Se você vê uma pessoa morrendo, você tem o dever, e na verdade é crime passar direto, é crime não chamar uma ambulância. Portanto, aí nesse caso concreto, eu até entenderia o aborto, mas é uma força de causa maior. na minha opinião, se a mãe corre risco de morte ou de se machucar gravemente, ela deveria poder abortar. Se um médico atestar que o feto vai nascer com muitas complicações e com doenças graves, acho que também deveria poder abortar. Como é que isso é atestado? Também te digo, viu? Tem que tomar cuidado, hein? Vamos supor que seja possível garantir que nascerão com uma patologia grave. Se for possível, eu acho que a mãe deveria poder abortar. E se for fruto de um estupro ou não consentido? Evidentemente, nesse caso também, tenho certeza de que a mulher deve poder abortar. Então, o que o legislador fez na Espanha que não fez em Andorra? Na Espanha disseram, até certo ponto, o feto ainda não é considerado um ser humano. Então você pode interromper a gravidez nesse prazo e a partir de uma data. Entendo que após o desenvolvimento do feto, não é mais possível fazer isso. De um dia para o outro, de repente, de um dia para o outro, De repente deixa de não ser vida e passa a ser, entre aspas. não é ridículo? Claro, mas também eu entendo. E a minha postura atual, apesar de eu não gostar nem um pouco que haja abortos, minha postura atual é que a mulher tem o direito, entre aspas, de decidir. Nesse início, a pessoa decide não ter a criança pelas circunstâncias. Interrompo minha gravidez, parece difícil e ruim. Não se pode interromper a gravidez. Bem, sim, você mata fetos, né? Mata o feto, sim, vamos falar sobre matar o feto. Isso me traz sérios dilemas morais pessoais. Você vai chegar a um ponto em que vai ver como eu vejo, porque eu também já estive aí. Olha, e eu te digo, uma vez que você se aprofunda muito e principalmente vê um pouco. Assim como os veganos usam vídeos de como matam as vacas, exatamente como eu já vi vários. Eu acho nojento. A indústria da carne poderia ser melhor. Você faz o mesmo com o aborto, se aprofunda um pouco e vê como é. Eles trituram e tal. E o bebê grita porque já está formado com a cabecinha quando tem 3 meses, porra, que é uma barbaridade. Você diz que não é normal e ainda se coloca assim. Você sabe que adoro tocas de coelho, gosto de me aprofundar nelas. Você percebe que esse material genético é usado em cremes pelas elites? Ou seja, todos os resíduos vão para a placenta. Sério? Sim. Há uma bilionária indústria por trás disso, claro. Mas é um assunto e permita-me, eu gosto de debater, gosto de aprofundar. Apesar da minha posição, como te falei, acho que agora sim. Mas pelo menos não é uma posição rígida. É como se eu estivesse aberto a ver. E mais, o que é preocupante é que uma mulher interrompa sua gravidez ou mate o feto, não diga interrompa ou mate o feto, aqui a gente não gosta, ou mate o feto, ou seja, que mate o feto no primeiro mês. Imagina, o que não pode ser, na minha opinião, é que você aborte e à noite vá para a festa comemorar. Ou seja, eu acho que é importante que as pessoas tenham consciência de que abortar é errado, quer dizer que possa existir o direito e exista. Eu posso entender e respeito isso. Sob certas circunstâncias. Mas é algo ruim, indiscutivelmente ruim, nisso concordo com você. Vou te contar uma história de um amigo meu. Ele era filho de uma mãe jovem colombiana. Acho que a mãe tinha 18 anos. Ele disse, sou a favor do aborto, imagina se engravido tal pessoa.
E eu disse: Daniel, irmão, se sua mãe fosse uma mulher de hoje, você não estaria aqui nem a pau, você estaria aqui. Graças a Deus que sua mãe nasceu na Colômbia, em uma família tradicional e que, mesmo tendo engravidado, recebeu o apoio da família. Disseram a ela que de jeito nenhum teria aquela criança. Os atos têm consequências, então arque com sua decisão. Hoje posso te chamar de amigo total? Se não, Você não estaria aqui. Muitos que defendem o aborto ignoram que também são resultado de uma transa, de uma noite ou dia de paixão. E que, com a mentalidade de hoje de que primeiro tenho que visitar Bali, primeiro tenho que ir para Lodbog, primeiro tenho que ir para a Tanzânia com os hotéis da Drigles, depois preciso fazer não sei o quê e depois outra coisa. No fim, o tempo passou para você, não é? No final, já metade das pessoas que você conhece não estariam aqui hoje em dia. já fiz tudo, agora quero ser pai. Você já quer ser pai, não quer? Sim, tenho muita vontade. Bom, eu espero estar lá no batizado. Você é católico ou cristão? Eu fui criado assim, sou católico e cristão, sim. Você é católico por família ou tradição? Não sou de ir à igreja aos domingos, nem sou super devoto, mas acredito nos valores associados ao cristianismo e me sinto parte da comunidade. Sou batizado, fiz primeira comunhão, catequese e me vesti de marinheiro. Você viu tudo isso acontecer, né? Sim, o que acontece é que é verdade que a forma típica de ser um bom católico eu não vou à igreja. Não, o seu caso, sim. Quero te fazer uma pergunta. Você é membro fundador da Junto à Abast? Porque a Abast e RAX Lab são os que organizam os Economic Forum. Tanto o de Andorra quanto o de Madrid, que ainda está na primeira edição. Correto? Como surgiu essa ideia? Olha, deixa eu te explicar. Eu sou acionista da RX Labs por um lado e sou sócio-diretor da Abast. Ou seja, eu estou participando do fórum por dois lados. É um projeto que me parece incrível. Isso surgiu de um jantar com o Vitor. Vitor costuma ter ideias e visões e eu sou aquele que diz: cara, calma, né? Eu sou um pouco o que... Está doido o nosso colega, né? Sim, mas... Mas depois ele faz acontecer, né? mesmo desse aperto surgem coisas legais. E um dia eu pensei nisso e falei: poxa, pode ser uma boa. E ele me disse: ei, se fizermos juntos? E eu falei: beleza, vamos fazer. A ideia era, em parte, pela diversão, trazer Juan Ramon Raio a Andorra para uma palestra. Esse foi o início, pois ambos admiramos Juan Ramon Raio. Depois Juan Ramon Raio não pôde vir, mas na edição seguinte ele veio. Criamos um espaço para trazer economistas que admirávamos e também para fazer um contraponto. Você acompanha o que é discutido no Fórum de Davos? E por que não? As pessoas mais liberais, conservadoras, não se organizam. Cria eventos onde dá voz a economistas para poder fazer a batalha cultural. Essa que eles chamam, né? E eu disse: ninguém faz isso, então se ninguém faz, podemos fazer nós mesmos, né? No final, existem duas posturas nessa vida: reclamar que não é feito ou fazer você mesmo. Nós somos do tipo que faz, não de reclamar. Então criamos o Fórum Econômico de Andorra há 3 anos. A primeira edição esgotou. A segunda edição foi no ano passado e também esgotou. Decidimos ir para Madrid e realizar um grande evento no Vista Alegre. E aí eles vieram. Aquilo foi pesado, né? A situação ficou séria e intensa, porque não trouxemos só Miguel Ancho Bastos, que é uma fera, Juan Ramon Raio, Gabriel Calzada, trouxemos a elite do liberalismo e dos economistas espanhóis. Não, para mim são economistas da nova geração que vão marcar época. Não, mas Javier Milei confirmou que encerraria o evento. Quando mais você traz o presidente da Argentina para fechar um evento privado? Veio ver a Meloni, o Macron, o Papa e a gente. Foi espetacular. Em Madrid tivemos 2 problemas e não esgotamos os ingressos por 2 motivos principais. Que o Vitor teve a conta da Meta cancelada, então a divulgação do evento por culpa da Meta foi menor do que deveria ser. Esse foi o primeiro problema. O segundo foi termos feito em junho, em 2 dias e meio. Foi em maio, Não, junho era no início de junho. no começo de junho. Sem... Sim, o que aconteceu? Que nessa época em Madrid os hotéis estavam caríssimos. Então, claro, muita gente queria vir de todas as partes da Espanha e não podia pagar. A entrada era 150 euros ou algo assim, o que não era ruim, para 2 dias completos, com todos os palestrantes. O palestrante custava só 5 euros, estava barato, né? O problema foi o custo de deslocamento e hotel. Gastaram 4 vezes mais com o hotel do que com a entrada. O que fizemos este ano? Decidimos fazer em março, também no Vista Alegre, e o hotel ficou bem mais barato. Vamos fazer em 1 dia e meio, não 2 dias e meio, contando com uma noite. Sexta-feira, pessoa muito importante, e sábado. Correto. Claro, tio. Assim, no sábado você curte a festa e no domingo vai embora tranquilo. O domingo terminava às 9 da noite e as pessoas já trabalhavam na segunda-feira.
Enfrentamos várias dificuldades, principalmente por sermos novatos. Colocamos 7.500 de 9.000 pessoas, o que é muito bom. Mas não foi o sucesso que queríamos. Mas mesmo assim, vocês não perderam. Ficamos no 0 a 0, mas claro, Eu estava com o Vitor e ele disse, ficamos no 0 a 0. você acha que o custo de produzir esse evento é de mais de R$500 mil? Ou seja, muito dinheiro, R$500 mil do nosso bolso, sem ajuda ou intervenção pública. Vitor, eu e outras empresas investimos R$500 mil do nosso próprio bolso. E Carlos também, claro, evidentemente sim. Vitor e Carlos são Chief Executive Officer e diretor da RAX, certo? E a BAS. Eu e meus 3 sócios, meus 4 sócios. Então, no final, é como bom, é o nosso dinheiro. Ou seja, se o evento por qualquer motivo não acontecer, eu pago R$500 mil. Ou seja, isso, e eu não faço isso para ganhar dinheiro, faço para investir. Batalha cultural. Para criar um evento onde todos os liberais e conservadores e pessoas afins, até mesmo aqueles que não sejam, mas queiram ir lá para aprender, possam ir lá e ouvir. Faltou algum conservador? Se quiserem eu dou algum nomezinho, algum conservador. Sabe o que eu acharia legal? Vou propor uma ideia, não estamos ao vivo, mas quero registrar. Eu gosto muito do formato. Que 2 pessoas do nosso lado se confrontem, pois no fim, apesar das diferenças... Victor, eu o considero um amigo já depois de conhecê-lo por 2 anos, mas temos uma boa relação, conheço a namorada dele. Vamos ao Trasbu, só você não vai, hein? Tá vendo? Tem que ir voando já sei. A questão é, eu não concordo em tudo com o Victor, nem talvez com você. Com certeza. Gostaria de ver isso nos Economic Forum, talvez especialmente no de Madrid. 2 posições, uma um pouco mais conservadora, outra um pouco mais... por que não censuramos, por exemplo, a pornografia? É um grande debate. Sim. É um grande debate, o que atrai muito, principalmente quando envolve 2 intelectuais de alto nível. Que digam, porra, eu iria e ficaria muito atento dizendo, caramba, o liberal está certo nisso, mas o conservador também, pois nem sempre concordamos. Não, de jeito nenhum. Na verdade, em muitas coisas estamos em desacordo. O que acontece é que temos um inimigo comum chamado marxismo. Recentemente dei entrevista na televisão em Andorra sobre o Economic Forum, o cenário atual e o novo meio de comunicação que criamos lá. Já olha, queria falar sobre isso, vamos falar disso agora, né? E Gabi, o entrevistador, me disse, claro, vocês organizam um evento em que todos são iguais. Não. Né? E eu dizia pra ele, bom, se pra você tudo que alguém pensa diferente de você é extrema-direita, então sim, todos nós somos extrema-direita. Na verdade, havia diferentes vozes no evento. Sim, é verdade que nós confrontamos, por exemplo, Iker Jimenez e outros fizeram palestras. Eu curto confrontar, eu gosto, mas a gente não encontrou o ponto, cara. E também te falo, muitos palestrantes não querem confrontar, querem só fazer o discurso deles e acabou, não querem debater. Eu te digo que Juan Ramón Rayo adora debater. Ele adora. Podemos colocar Juan Ramón Rayo contra alguém que vou te dizer agora que é um pouco mais... Sim? Sim, é de direita, mas acredita no Estado de outra forma. Porque no final das contas eu tenho uma guerra interna muito grande com a minha forma de pensar. Eu era anarcocapitalista. Ei, me diz quem é, porque estou procurando o rival do Juan Ramón Rayo. Ele destrói todos que aparecem, é complicado. Destrói, mas tenho um rival forte. O problema é que são pessoas bem duronas, Não são bravos. mas Juan Ramón Rayo. O que gosto na ala liberal é que eles levam a não censura ao extremo. Claro, A ninguém? claro. Acho isso muito positivo. Sou bastante liberal em muitos aspectos. Talvez eu seja um pouco mais a favor da censura, ou um pouco mais, ou eu penso, olha, nem estou dizendo que isso seja a solução. Censurar pornografia, evitar certos discursos ou silenciar quem acredita que mulheres têm pênis. Acredito que a livre circulação de ideias é positiva e cada um escolhe a mais convincente. Mas se não, você as confronta? Claro. O que eu quero é que haja... Mas eu também tenho uma contradição interna aqui. Tenho que me encontrar com o Raio pra conversar com ele, ver como ele vê essas coisas, porque isso me gera uma contradição, sabe? No fim, é isso sobre a mensagem de ódio, não sobre o que é. Sim, claro. Eu você, porque você é mensagem de ódio. Eu sim, quer dizer... Eu sou a personificação. Um cara que coloca um capuz e diz que tem que colocar bombas em shoppings, eu entendo que esse cara tem que ser censurado. Entendo que sim, pois cometer atentados é algo negativo. Além disso... O discurso dele ameaça a liberdade e integridade física de outras pessoas. Mas, claro, podemos dizer que Jota, ao dizer que as mulheres não têm pena, também está atentando contra a integridade e a liberdade do coletivo trans. Ou seja, é um tema muito complexo.
Quero dizer que há casos claros em que a censura faz sentido, como censurar terroristas ou promover atentados. Acho que todos vamos concordar que isso deveria ser censurado, exceto os terroristas ou quem acredita na causa deles, não é? Então estamos assumindo por si só que a restrição da liberdade de expressão em algumas ocasiões pode acontecer. Assumindo isso, todos concordamos. Não, já tudo é interpretável. Se quando você fala sobre os pênis, tem gente que entende que você está atacando e causando um dano, então você também é. Mensagem de ódio de Estado. É difícil definir o que é ou não, e dizer que tudo é mensagem de ódio é uma solução fácil, mas equivale a dizer que nada é. Mas então você tem pessoas que podem estar fazendo, sei lá, apologia ao terrorismo ou apologia a qualquer coisa, então é difícil. Eu também te digo que é preciso tentar objetivar isso. Não, você não tem que dizer, não é porque fulano se sente mal que é mensagem de ódio. Não, nunca pode ser. Como você faz o outro se sentir? Porque cada um se sente como quer. Tem gente mais sensível, gente menos sensível. O que tem que ser muito importante é objetivar o que é e o que não é. E evidentemente, na dúvida. Acho que é preciso permitir que as pessoas se expressem livremente. Não falando de liberdade. Donald Trump está fulminando várias pessoas da ala liberal. Que, olha, os liberais nos Estados Unidos São de esquerda. Eu sei, bom, é que nos Estados Unidos não existe esquerda, mas o liberalismo e tal são os progressistas de lá. O que acha de Donald Trump ou o FBI demitirem 2 garotas por se ajoelharem pelo Black Lives Matter? Não sei se viu, quem postou foi o Victor. Não vi. O que você acha do Jimmy Kimmel? Isso sim, você já viu? Sim. O que você acha disso? Por dar a opinião dele sobre o caso do Charlie King, bom, por fazer um pouco de piada e tal? Eu concordo, mas é que não tenho essa contradição moral, pois não sou tão liberal. Mas você concorda que se ria de um atentado? Você pode concordar ou não com Charlie Kirk, mas não pode apoiar que atirem no pescoço dele. Evidentemente, me parece que está perfeitamente demitido. Certo, então bom. Que deram novamente uma plataforma para a Disney, coisa que a Disney vai acabar quebrando porque entrou na onda do politicamente correto, vai à falência, é assim mesmo. Sim, não, mas enfim, mas isso é uma decisão empresarial, privada, né? Se eles acham que essa é a melhor. Olha a Jaguar. A Jaguar se deu muito bem, você viu? Sim. Cara, Se deu super bem. as ações deles subiram, né? Acordado, pronto, não tem problema. Para quem não sabe, Jaguar quase faliu. Praticamente por fazer um comercial com pessoas que pareciam ter saído de Jogos Vorazes e não aparecia nenhum carro, só apareciam pessoas não binárias, pessoas racializadas. A questão é que se você é um agente privado e escolhe o caminho woke, tudo bem, pode falir ou não, depende do mundo. Mas o Estado impõe isso, e é isso que não curto, beleza? O problema está na educação pública. Recentemente, na minha comunidade privada da escola, enviaram um questionário para os pais. Um questionário sobre igualdade de gênero dentro de casa. Para o bom, Uma coisa é que, olha, porque o tema da liberdade, eu sou liberal, né? E eu acho que as pessoas têm direito de se expressar livremente, de votar livremente. Mas claro, o que é livremente? Uma criança pequena não é livre. Ou seja, um garoto de 9 anos, 10 anos, 11 anos vai dizer e fazer o que você mandar ele dizer e fazer. São muito influenciáveis e vejo que a sociedade atual é só de crianças pequenas. Ou seja, se a mídia diz que o que tem que fazer é isso e que o certo é isso, todo mundo repete como se fosse um mantra. Então, claro, até que ponto uma mulher é livre ou não é livre quando ela se cobre de cima a baixo e se cobre inteira? É um tema que não abordamos, mas ela decide isso livremente? Essa é a chave de tudo. e se ela decidir livremente deixar de fazer isso, terá consequências ou não? Ah, porque isso não é liberdade. Mas, Claro, sobre Charlie Kirk, acho interessante. Eu acho que Donald Trump não está demitindo ou contratando com base em Elon Musk. Ele contou com Elon Musk por um tempo, mas não o convenceu. O que Donald Trump faz é tudo o possível por 2 motivos. Primeiro, se perpetuar no poder, que é o principal, e segundo, proteger seu país. Por isso ele quer atacar o Federal Reserve. Não creio que ele ache que o governo deva controlar o Federal Reserve. eu acho que o Federal Reserve. Na verdade, a gente vai falar disso depois. Mas Donald Trump diz, sim, controlar o Federal Reserve. Posso fazer coisas que, a princípio, na minha opinião, vão ser boas para o país. Donald Trump quer se manter no poder, como todos os políticos. Mas ele também toma decisões baseadas no que acha melhor para a economia, sem viés liberal ou não liberal. Respeito, embora discorde de muitas delas, viu? Mas entendo que ele defende os americanos e respeito isso. Eu também. É realmente um assunto muito delicado, tudo o que discutimos hoje. Falando em liberdade de expressão, qual é o limite? O que é crime de ódio, no que não é? A mídia aqui desempenha um papel muito importante. Muito importante.
Você decidiu abrir com o nosso querido amigo Vitor um meio de comunicação em Andorra, certo? Sim, é outra ideia do Vitor. Todo o mérito é dele. Ele insistiu por meses para eu fazer isso, e eu dizia sempre para ele ter calma, pois achava que estava se precipitando. Como montar um jornal digital sem conhecimento em jornalismo digital? Mas alguma coisa assim, Né? Primeiro, sim, e segundo, já achamos quem vai dirigir o jornal. Então, um jornalista de verdade que já trabalha com jornalismo há anos e que está nos apoiando em tudo isso, então nós criamos. Beu-Lliure significa a voz livre em catalão, certo? Falamos sobre a atualidade econômica, política e social de Andorra e do mundo. Na verdade, eu sempre digo que é como um projeto paralelo, né? Vamos ver como funciona, como vai, e no futuro vamos expandi-lo. Se for o caso, para outras regiões, como Espanha ou Catalunha, Cara, o plano original tem que ser de expansão para a Espanha. São necessários jornais de direita ou liberais? sim. Não há. Não, olha, eu realmente te digo que acho que é positivo. Na verdade, em Andorra eu ouvi muita fofoca sobre isso, de que fazem isso vão apoiar um partido político específico, não? Acho que quanto mais meios houver, melhor, pois a pessoa pode comparar a mesma notícia em várias fontes. E no final você pode acreditar mais na gente ou em outro, mas você tem as duas visões, ou três, ou quatro visões. Acho que isso é bom. Quem quiser, leia nosso jornal. Quem não quiser, tudo bem. É uma experiência muito legal. Na verdade, é um projeto muito interessante e que busca justamente entrar em uma indústria que é fundamental na política, na economia, na sociedade. Sempre foi chamado de o quarto poder, Sim, porque é assim. já não é? O que acha do quarto poder na Espanha? Que quarto poder na Espanha? Ah, você está se referindo à mídia? Supõe-se que a imprensa é quem faz pressão constante sobre o poder executivo e o poder legislativo. Claramente. Mas agora não, agora são prostitutas. Jornalistas viraram propagandistas. Comentei isso na entrevista na televisão em Andorra. É que a imprensa, cada um, é de um jeito. Eu sei quem vai apoiar, sei como vai abordar a notícia e sei por que vai fazer isso. No momento em que o usuário é capaz de antecipar qual notícia o jornal vai publicar e como vai abordar, significa que tem algo errado aqui. Cada meio de comunicação é ligado a um partido e serve como sua máquina de propaganda. Isso é um problema. Se o jornalista não critica o político, não importa se é Vito Quiles ou outro nome, certo? E se o jornalista não critica o político? Não há controle da mídia. E se não há controle da mídia, só resta uma salvaguarda do controle da mídia, que são os influenciadores, ou seja, um youtuber. Um cara branco hétero, por exemplo, fala de política de forma aberta e não deve nada a ninguém. É um claro caso de que, quando eu quero ver uma notícia por uma ótica a mais, não enviesada por um meio de comunicação. Sérgio comenta, relata, compara e discute a notícia. Você pode gostar ou não dele, mas ele fala disso. Vitor, você também faz isso aqui, e nós no Spice tentamos quando não somos censurados. Filhos da mãe do Spicy. Por favor? Deixem ele falar, parem de interromper o Mark, ele tem muito a dizer. Mas eu acho que é importante e acho que a imprensa tem muita força. Mas enquanto existir o que se conhece como publicidade institucional, que nada mais é do que um suborno do governo para os meios de comunicação. Para controlá-los não haverá liberdade de informação e voltamos à dependência. Se o seu meio de comunicação depende de uma ajuda pública ou depende de publicidade institucional, que é a mesma coisa, só que com um pouco de enfeite. Você não é livre, e se você não é livre, você depende, e se depende, o que acontece? Que você não pode dizer o que pensa ou o que quer. Você tem que dizer o que o seu chefe, que é o governo, manda você dizer. Jornalistas afirmaram: Pedro Sanches me ligou para dizer o que vou pôr na capa. Então, porra, o que mais você quer? Quando um veículo tenta se desvincular, enfrenta problemas de reputação e financiamento, entre outros. Enfim, 5 conselhos que você daria para um jovem espanhol que quer prosperar na vida? Não costumo dar conselhos, pois acho que não sou a pessoa certa. Apesar disso, me saí muito bem, ao menos pra mim. Você já tem a vida resolvida com 35 anos. Desgraçado. Você está na posição de dar conselhos. Eu obviamente estou te perguntando para mim, você dá conselhos? Bom, deixa eu ver. Conselhos pedidos sempre são bem-vindos. Vou contar o que funcionou pra mim, mas pode não servir pra outros. Olha, o que eu fiz foi estudar muito, e olha que eu era um estudante ruim, mas principalmente quando cheguei no ensino médio e mais ainda na faculdade, eu me esforcei de verdade. Porque no fim das contas, ter formação é ter conhecimento, e ter conhecimento te dá valor agregado, e isso é muito importante. Formar-se na universidade ou fora dela, você pode se formar em uma profissão ou no YouTube, onde há formações incríveis e gratuitas. E Você aprende muito, em um tema específico.
Acho que é muito importante que vocês escolham bem em que área se especializar. Meu amigo que estudou geologia sabe muito sobre pedras, mas não ganha porcaria nenhuma, e está muito triste. Porque no final das contas, todo mundo que estuda, pelo menos na sua primeira formação, faz isso para encontrar uma profissão. Então estude, não o que você gosta, como vão te dizer, não estude o que você gosta, não, estude o que vai ser útil para o seu futuro. Trabalhe para se sustentar e depois estude o que gosta. Por agora, foque em algo que goste e tenha mercado. Concentre-se em desenvolver uma habilidade que seja valorizada no mercado de trabalho. Exatamente. O terceiro conselho é, uma vez que você tenha a formação e encontre um trabalho, trabalhe duro, trabalhe muito duro e mostre serviço, porque no final das contas, um diploma não vale nada. Ou seja, um diploma é uma condição necessária, mas não é suficiente. Quando alguém chega ao meu escritório com seu diploma, eu digo, agora você vai trabalhar e vai mostrar serviço. E até que você prove seu valor, aqui você não é ninguém. E eu acho que é muito importante que as pessoas tenham paciência para mostrar aos seus chefes do que são capazes. Peça aumento só depois de mostrar serviço. Primeiro entregue resultados, depois solicite. Acho que isso é importante, e para a geração, principalmente para os mais jovens, esse ponto é muito difícil. O quarto ponto é, uma vez que você tenha um emprego, trabalhe duro e ganhe dinheiro. Poupe, poupe e invista, porque a poupança é fundamental, mas se você não investir, o dinheiro perde valor a cada ano. Não é só a inflação, ela é um dos problemas, mas o dinheiro se desvaloriza e precisa ser utilizado. Não estou dizendo para você fazer um curso de trading, mas estou dizendo para você ter consciência de que é preciso fazer algo com o dinheiro. Primeiro gere, depois economize e administre. E o conselho mais importante, seja feliz. Se empreender te faz feliz, faça isso. Se ser funcionário te faz feliz, siga esse caminho. Preste concurso, tanto faz, preste concurso. Se precisamos de bons funcionários públicos, preste concurso. Mas faça o que fizer, faça com amor, cara, faça com vontade, faça com paixão, porque senão sua vida vai ser uma merda. Quem não gosta do trabalho vive de cara fechada. Troque de emprego e busque algo que te faça feliz. Não fique aí, vá atrás da sua vida. Existem opções, existem decisões que você pode tomar para ser feliz, cara. Então procure uma, tome a decisão certa e tente ser feliz. Esses seriam meus 5 conselhos para a vida. Foram muito bons. E vou terminar com descreva para mim Pedro Sanches, que eu sei que você adora. Sempre digo que Pedro Sanches é meu diretor comercial. Já ouvi você dizer isso várias vezes, por isso pergunto. Ele prejudica tanto. Os empresários vêm pra Andorra, me pagam, vivo bem, não faço publicidade, ele que faz. Pedro Sanches é alguém com quem eu gostaria de jantar e conversar. Parece super interessante. A história dele é impressionante. Como é que tiram ele? Como é que ele volta para o partido? Como é que ele assume o controle? Como é que ele se financia com dinheiro? Do sogro dele que tem prostíbulos ou sei lá o que diabos ele tem? Ele tem saunas de homossexuais rolando por lá? Incrível. Como ele assume o poder e escolhe seus aliados? Como todos são corruptos, ou seja, como você pode ter seu irmão e sua mulher corruptos? É espetacular, parece uma figura fascinante e digo isso por experiência intelectual. Eu gostaria de conhecê-lo e conversar com ele porque eu admiro. Ele é maquiavélico. Até não poder mais? É incrível. Eu sempre admirei muito Pablo Iglesias, acho ele um cara brilhante também, mas Pedro é mais brilhante que Pablo porque Pablo tem só um chalezinho e tal. E agora ele leva os filhos para a escola particular e tal. Isso é legal. Mas ele está na segunda divisão, quem está na primeira divisão é o Pedro. Pedro, ele recebeu um prêmio do Bill Gates de progressista do ano. É incrível, Pedro. Vou te dizer, se não fizesse tanto mal, não pareceria coisa de filme. É de admirar o filho da puta. Como ele se manteve, como ele surfou, como ele mantém a saúde, o físico. Mas o desgraçado não desgruda. E além disso, vou te falar, ele é esperto, inteligente. Está fazendo acordos com o Bildo, com a esquerda republicana, está fazendo acordos com todo mundo para se manter no poder. E não tem ideias. E já disse muitas vezes que não faria acordos, mas fez e continua lá. Ele não liga e ninguém pergunta: o que está acontecendo? Ele é brilhante e prova que com esforço é possível conquistar o que se deseja. Poxa, você é presidente e já está se mantendo firme, e vai segurar até o último segundo do seu mandato, e eu respeito isso. Evidente. Em prejuízo da economia, sociedade e paz social. Todos prejudicam todos. Se não fosse assim, já estaria resolvido. Top, top, top. Eu realmente gosto de encerrar esse assunto. Ultimamente já estou tirando um pouco a máscara. Ou seja, sempre me mantive muito neutro em relação a esse assunto. Mas isso aqui já não tem mais como defender. O que você acha? Por que os liberais? Por que o lado Milley, o lado trumpista, o lado porra? Que eu também tenho muitas semelhanças com eles, mas eu não fico de frescura por afirmar que o que ocorre na Palestina é uma barbárie. Por que ocorre o paradoxo de o lado liberal parecer ignorar o outro lado?
no que diz respeito a Israel e ao seu massacre. Não entendo bem porque a esquerda apoia a Palestina e a direita Israel. Tenho uma teoria. Isso é para nos dividir. Mas eu não entendo. Quer dizer, eu não entendo o porquê e não entendo o que isso tem a ver, né? Bom, vamos tentar ir com fatos. Não é um fato, mas pessoas morrem, o que é ruim, certo? Ou seja, eu defendo que o conflito acabe imediatamente, ou seja, que um libere os reféns e os outros parem de matar, certo? Acho isso fundamental após tanta tecnologia e ciência. Acho inacreditável que não consigamos acordos e soluções sem matar pessoas. Não, isso é o principal. Ou seja, eu defendo a paz, já te disse antes que sou contra a guerra. Acho que só quem vende e financia armas se beneficia. O resto não ganha nada, certo? Então, é verdade que Israel é rico e forte e a Palestina pobre e fraca. Nesse esquema eu entendo, e realmente entendo que sempre é preciso tentar apoiar o mais fraco. E nesse ponto também compreendo. Estão politizando muito Israel e Palestina, cara. Acho que eles só usam a Palestina em sua bandeira quando convém, sem se importar com as crianças palestinas. Olha, seu irmão Pedro Sanches ou sua mulher não são Palestina, mas quando você fala do tema, ele defende a bandeira da Palestina. E é mais uma desculpa ou uma nova mensagem, mais de proteção do que realmente um interesse verdadeiro. A flotilha ali, impressionante, Palestina. Eles estão comemorando? Eu também te digo, né? O nível de simulação ao qual estamos chegando é impressionante. Você viu a Barbie Gaza? Sim. Não, mentira. Sim. Porra, Irmão, ele também está decolado? Cara, não. não é que sinceramente, cara. Pegam uma causa que pode ser nobre, que você até pensa, porra. Sim, a causa palestina não é a mesma do Hamas. É importante diferenciar ambas. Cara, ele virou um meme, cara. Sim, eu digo que concordo com o fim das hostilidades de ambos os lados. Acho que as Nações Unidas e Andorra aderiram a esse comunicado. Disse que se a Palestina jamais libertasse os reféns, Israel reconheceria o Estado da Palestina. Ou seja, há um ponto aí de confronto e de negociação, né? Concordo que as hostilidades precisam acabar já, Israel deve parar de atacar a Palestina e a Palestina deveria libertar os reféns israelenses. E no final das contas, cara, estamos no ano de 2025, cara. Uma espécie que evoluiu muito. A gente tem o guia, tem a ciência, curamos o câncer, lançamos foguetes para o espaço. E você me diz que não somos capazes de chegar a um acordo e sentar sem nos matarmos. Cara, olha, desculpa, não quero ficar filosófico nem quero bancar o hippie, mas cara, sério, vamos parar de nos matar, por favor. Esse é o ponto-chave. E agora, que solução você propõe para o problema de Gaza? Essa é outra questão, pois se defende a solução dos dois estados. Mas eu tenho muito claro, e aqui vou ter que me informar um pouco mais, se esse direito realmente existe ou não existe. Não tenho muito claro a... Esse tema é extremamente complexo. Claro. E essa terra está em guerra durante toda a história da humanidade A terra de Justil. por cruzada templária e retorno às mãos cristãs. Bom, Só Cristo pode colocar ordem. Isso é meu. muita gente morreu por Cristo nessas guerras. E não lutavam por Cristo, lutavam pelo poder. Também te digo que as cruzadas foram um movimento defensivo da cristandade, porque realmente o Islã, já com o profeta Maomé, se expandiu pela espada por toda a Península Arábica. Eles chegam às fronteiras do Império Bizantino e, ao chegarem lá, começam a atacar o Império Bizantino e conquistam um monte de territórios, conquistam a Terra Santa. E aí eles disseram, peraí. Mas veja, o Islã quer conquistar e impor, e tal, isso é assim. Mas o cristianismo também fez o mesmo historicamente? No final fez sim. Não vou dizer. O catolicismo não se expandiu pela espada, não é assim. São 350 anos sendo massacrados nos leões, ou seja, o Império Romano se converte ao catolicismo. Depois de 3 séculos. Olha, deixa eu te falar, 3 séculos, como você vê na antiga. 3 séculos, calcula. Agora sim. Sim, estamos falando que no Renascimento, praticamente em 1700, o século de ouro espanhol, cara... 3 séculos. Perseguidos e massacrados, queimaram Roma para culpá-los e lançaram aos leões no Coliseu. Sim. Perseguição, morte, esfolamento, queima e crucificação invertida. Esse é o cristianismo e depois se torna oficial, mas não se expande pela espada depois e se torna global com a conquista da América. Veja, o que quero dizer não é que o cristianismo ou o islamismo não são nada. O que eu quero dizer é que no final o ser humano já não importa. A religião, o ser humano. Existem seres humanos que tendem a conquistar, a acumular poder, e a religião às vezes é a desculpa. Tenho certeza que as cruzadas não eram religiosas, mas sim uma questão de poder.
E eu acho que a essa altura da história já deveríamos começar a refletir e dizer: ei, isso realmente é sobre uma religião ou outra? Ou é sobre poder e controle? Do que se trata isso? E eu acho que deveríamos, de uma vez por todas, cessar as hostilidades, cessar as guerras e só justificar a violência por legítima defesa, cara. É a única justificativa. Claro que eu sou a favor da violência. Quando escravizam pessoas para sair dessa escravidão, claro que eu sou a favor. Mas brigar por um território, cara, isso é pura sede de poder. É aí que entra a legítima defesa, porque se atacam o seu território e você se defende. As guerras não são a guerra, é algo inerente ao ser humano e é uma coisa que precisamos entender. Gosto da sua filosofia, mas você não acha meio hippie? Sim. Na verdade, o maior período de prosperidade e paz mundial que vivemos foi depois da Segunda Guerra Mundial até os anos 2000 e novamente começou depois da queda das Torres Gêmeas, que é um assunto bastante delicado. Podemos dizer que guerras voltaram a surgir no mundo. Mas veja porque as hostilidades cessaram em 45, porque essas guerras foram devastadoras, morreu muita gente. Ou seja, ninguém consegue entender que uma guerra é boa. Ninguém consegue entender isso. Os banqueiros, Se me permite, nem os banqueiros deveriam achar que guerra é boa. se eles assinam contratos como na Ucrânia, como por exemplo a BlackRock, na qual já garantiram toda a reconstrução. Sim, por exemplo, eles estão financiando na Primeira Guerra Mundial, que ninguém sabe muito bem qual é o motivo da Primeira Guerra Mundial. Começaram a se matar. Havia um monte de fundos de banqueiros e de pessoas de origem específica, financiando famílias concretas, que posso mencionar como Warburg, Rothschild, não me importo de dizer, começam a financiar aqui. Olha, isso, aquilo outro, o que acontece é que depois eu assumo o controle. Na verdade, o Federal Reserve foi criado em 1913 e em 1914 começou a Grande Guerra. Olho vivo, muito cuidado, porque tem gente que tem o poder de apertar certos botões e aí a gente começa a se matar. Que a natureza humana é vericista, como o leão que come a gazela, eu entendo. Caramba! Acabei de me entregar. Mas o que me incomoda é que depois de tantos anos de civilização, ainda não seja possível conter esse instinto natural. É um tema filosófico muito forte. Mas a civilização se mantém pela força, senão os incivilizados capazes de exercer a força vão dominar. A civilização chegará à barbárie, teremos que usar a força dos civilizados para voltar a impor a civilização. Ficaremos fortes ao usar a força e fracos ao rejeitá-la. Os bárbaros virão e nos tornarão incivilizados de novo. Para finalizar, retomando a questão da força e invasão, gostaria de levantar um tema que anotei, que é: o político e a sociedade devem ser a própria sociedade, não é? O presidente da Espanha deve proteger os interesses do país, mas não necessariamente dos espanhóis. Então, claro, eu vejo políticas e vejo medidas que não ficam nada claras para mim. A quem ele está protegendo e a quem está defendendo, não é? E acho que dizer isso e dizer, olha, primeiro vamos defender o nosso povo, nossos vizinhos, as pessoas que estão próximas de nós e depois vamos defender o resto. Acho que isso não é extrema-direita, talvez só insolidário, mas não extrema-direita. E me desculpem, mas eu defendo meu irmão antes de um amigo. Antes defendo um amigo do que um desconhecido, e antes defendo um desconhecido que está perto de mim. Prefiro quem compartilha meu idioma e cultura a quem não tem isso, e isso não é racismo. Você protege o que está perto e conhece, e acho que isso não é ruim. Marg explica o motivo. Acho que há um paradoxo. Políticos na Espanha e na Europa, não só na Espanha, parecem defender interesses externos. E podemos falar do Reino Unido, como está Se metendo... colocando pessoas na cadeia por falar sobre substituição, colocando pessoas na cadeia por postagens nas redes sociais sobre o problema migratório. E é que as nações europeias perderam completamente sua soberania. Nós não temos soberania nacional. Nós devemos aos fundos de investimento, devemos aos grandes bancos e devemos àqueles que nos controlam através da dívida. Por isso nunca vai acontecer até que sejamos capazes de dizer, olha, não te devo mais dinheiro, agora sou livre e soberano, coisa que eles não querem. Por isso, políticos como Pedro Sánchez são incríveis para eles, recebem prêmios de Bill Gates e outros, porque no final do dia cumprem seu papel sendo servos de seus donos. Na Espanha não manda Pedro Sánchez, na França não manda Macron e no Reino Unido não manda Stalmer. É aí que está o problema, e é aí que... E aí, quem manda? Quem manda são os grandes fundos de investimento? Quem manda é a BlackRock, quem manda são os bancos centrais. Quem manda é o Federal Reserve. Você, ficam uma noite, 4 ou 5, que são os que mandam e decidem o que vai acontecer.
Não acho que funcione assim, acho que já existem mecanismos ativados e há um plano que não funciona desse jeito. Acredito que há pessoas fundamentais neste filme que nem sabem disso. Mas eu realmente acredito que os políticos recebem uma ligação. Por exemplo, isso ficou muito claro durante a Covid. Escuta, isso vai pra frente. Não quero que ninguém diga que, olha, eu vou deixar minha população fazer o que quiser. Você não vai fazer pressão com as máscaras, não vai fazer pressão com as vacinas, não vai fazer pressão com isso. Nenhum político da União Europeia disse eu me posiciono, pois os lobbies têm mais poder que os governos. O mundo é uma ditadura corporativista e é assim que eu vejo. Então eu realmente tenho uma visão um pouco mais conspiratória. Poderia se chamar assim, embora eu ache que está baseada em fatos e não em... Sou amigo do Henrique, nos damos bem, mas vejo tudo de forma mais tangível e pé no chão. Há pessoas com poder quase ilimitado no mundo e exercem os mecanismos que possuem para pressionar as nações que hoje em dia são seus vassalos. Por sorte, na Espanha temos Pedro Sanches, um homem humilde, honesto e que sabe a quem deve satisfação. Por isso estou tranquilo e te amamos. Pedro Marque, foi um grande programa, um prazer, esta é sempre a sua casa e nos vemos no dia 5 no Fórum Econômico de Andorra, que já terá acontecido quando subirmos isso, falando claramente, mas para o ano que vem a gente faz divulgação. Vocês já confirmaram o Fórum Econômico de Madrid 2026 e o de Andorra 2026. Senhores, não percam esses eventos, principalmente. O mais importante para mim é o networking, conhecer pessoas, estar em um ambiente incrível com empreendedores de valores e pensamentos semelhantes. Então, Mark. Um prazer, Jota. Prazer, senhores. Até o próximo episódio de A Fábrica.